Então vamos decolar? 1 Samuel 17, 17, diz assim a palavra do Altíssimo. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado, e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles, e indagarás sobre a saúde dos teus irmãos, e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Só até aqui do 17 ao 19. Do 17 ao 19. E o tema é o que nos define como vencedores. A gente busca definições das coisas, está muito na moda. Isso não me define, tal coisa não me define. Pois é, vamos entrar então nesse bate-papo e vamos ver o que nos define como vencedores, já que o que nos interessa é a questão de vencedores. Se somos vencedores em Cristo, e somos, porque Ele diz que somos mais do que vencedores, o que é que nos define como vencedores? E eu lendo essa passagem, vendo a postura de Davi, vendo a postura descrita nessa ministração, em tudo isso que aconteceu com Davi, me veio exatamente essa passagem, e me veio esse tema, porque Davi, embora ele teve lá os seus percalços, ele não pode negar, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Eu aconselho você a estudar capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 de 1 Samuel, que é uma ênfase muito forte de Davi. E é muito aprendizado, é muita coisa que a gente aprende nessa passagem, nessa questão de Davi. Eu vou narrar bem rapidinho a questão de quem era Davi. Davi, ele era o filho caçula, 8 irmãos, ele o caçula. 3 irmãos mais velhos estavam na frente de batalha junto com o exército de Saul. 3 irmãos dele mais velhos estavam lá, e Davi, o caçula, cuidava ali das ovelhas, menino aparentemente um pouco mais franzino, mais jovenzinho, ruivinho, de boa aparência, mas cuidava das ovelhas, um pastor de ovelhas. E Jessé, sabendo que os seus filhos estavam no campo de batalha esse que estavam sendo afrontados 2 exércitos, o exército dos filisteus e o exército de Israel. Um de frente para o outro, com a lei da representação. Então o representante do exército dos filisteus, que no caso Golias, afrontava o exército de Israel, e dizia: acaso tem homem aí? Todas as manhãs ele vinha e afrontava: tem alguém capaz de lutar comigo? Tem alguém que possa vir? O detalhe é que o Golias, o filisteu, ele tinha quase 3 metros de altura, 2,90, a sua lança pesava 60 quilos, o seu escudo era pontiagudo, fala que ele tinha espada, isso está no capítulo 16, então ele tinha espada, tinha lança, escudo pontiagudo. Quando você lê, você vai saber. Por que espada, lança que Golias tinha? Porque a lança significa que mesmo longe ele pode te atacar, porque a lança é um ataque mais distante. A espada ele ataca de perto, e o escudo era pontiagudo, além de defender, ainda feria. Então esse era o filisteu, esse era Golias, um cara truculento, nervoso, tremendamente alto, forte, guerreiro treinado. E ele se levantava e afrontava, e falava: se vocês vencerem, se tiver alguém aí que me vença, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer o representante de vocês, vocês serão nossos escravos. 40 dias nas escrituras representam uma prova completa. Por isso, 40 vem sempre como uma prova completa. E ele ficou 40 dias provando, provocando, atiçando, humilhando, zombando dos homens de Israel, dos soldados. E aconteceu que no meio de tudo isso, desse afrontamento, no meio disso tudo, Jessé, que é o pai de Davi e pai de 3 irmãos que estavam lá na frente de batalha,
ele se preocupa e ele chama o seu filho caçula e ele vai dizer o que nós acabamos de ler. Entre mentes, ou seja, entre esses assuntos todos, ele chama Davi e fala para Davi: eu peço que você leve para os teus irmãos uma arroba de trigo torrado e 10 pães, e vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. E leva também esses 10 pedaços de queijo e oferece ao comandante da unidade. É um comandante de 1000. Leva o comandante da unidade e procura saber sobre a saúde dos teus irmãos, e trarás deles alguma garantia de que eles estão passando bem. Preocupação de pai. Então o pai, preocupado, pega o filho caçula, falou: leva lá esse pão para os seus irmãos, e leva o queijo ali para o comandante. E assim foi. E Davi foi. E com esta passagem de Davi, eu vou pegar 3 pontos, somente 3, tem muitos, mas só 3 é suficiente para nós hoje, para saber o que é que nos define. Porque o que definia Davi como um vencedor, o que definia ele como um vencedor, é a mesma coisa que também pode nos definir como vencedores também. Então nós vamos aprender exatamente com ele, com Davi. Nós vamos aprender com ele, porque você já sabe da história. Davi vai lá, depois ele tem um contato, ele mesmo vai vencer o gigante Golias. Ele vai, um menino que não é adestrado na guerra, mas ele vai, vence Golias, corta a cabeça de Golias, cabeça é governo. Ele passa por tudo isso, um menino, passou à frente de todos os soldados, ele consegue vencer. Ele vence, um pastorzinho de ovelhas vence um soldado treinado. O que vai definir Davi é o mesmo que nos define. Então vamos pegar 3 pontos somente. Primeira coisa que nos define como vencedores: primeiro, saber quem é antes de mim. A primeira coisa que vai te definir como um vencedor no exército de Cristo é saber quem é antes de você. Eu preciso saber quem é antes de mim. Eu não sou o primeiro, eu não sou ponta de lança, eu não sou cabeça, eu não sou aquele que vai... Não, eu preciso saber isso, exatamente quem é antes de mim. E Davi nos ensina isso de carteirinha, ele sabia isso, decore e salteado. Por isso, isso definia Davi como vencedor e nos define como vencedor. Como é que vai definir você como uma vencedora, como um vencedor desse exército de Cristo? Simplesmente porque eu sei quem é antes de mim. Vou te mostrar alguns textos aqui. Aqui é um segredo que Davi vai revelar. Ele revela um segredo. Ele não tinha problema com o segredo, ele revela o segredo da sua vitória. Salmo 16, 8. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Quem é que está diante dele? O Senhor. Então quem é que está antes dele? O Senhor. Ele sabe muito bem quem vai primeiro. Tem alguém que vai antes de mim. Então ele tinha isso como uma regra na vida dele. E o Espírito nos pergunta: quem nós temos colocado antes de nós em qualquer circunstância? Familiar, espiritual, financeira, emocional, seja o que for a circunstância, quem que nós temos colocado antes de nós? Cristo chegou a dizer o quê? Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse buscar primeiro o reino é colocá-lo diante de mim, primeiro ele. E Davi revela o seu segredo: eu tenho sempre, não é de vez em quando, é sempre o Senhor diante de mim. O fato de eu colocar a palavra, eu colocar a ele diante de mim, me garante a vitória e faz de mim um vencedor, porque eu coloco diante de mim. E Davi, ele era muito especialista nisso. Ele não tomava decisão sem antes buscar a face daquele que o chamou. Situações difíceis, naturalmente, que a gente passa, durante a vida, não importa quais sejam, eu preciso buscá-lo, eu preciso buscar a face dele, eu preciso buscar a presença e preciso colocar ele diante de mim. O que é colocá-lo diante de mim? Eu vou buscar uma palavra. O que ele me dirigir fazer, eu vou fazer segundo a direção que ele me dá. E se ele não me der nenhuma direção por enquanto eu fico onde estou. Quando ele falar é assim, é porque ele já foi diante de mim, eu só vou segui-lo. Então Davi tinha essa prática, e ele faz isso na prática algumas vezes. Eu vou mostrar uma vez que ele fez isso aqui, muito interessante, várias, mas em 1 Crônicas teve uma batalha com alguns homens. No verso 9 diz assim, anota 1 Crônicas 14, 9. Do 9 ao 11 ele diz assim, os filisteus, está vendo? Os filisteus estão sempre como inimigo. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim.
Isso 1 Crônicas 14. Então Davi fez o quê? Consultou a Deus, indagando, é o que ele sempre fazia. Invadiu o vale de Refaim, ele fala assim: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: ataca, pois eu os entreguei nas tuas mãos. Então vê que ele está pondo, o Senhor na frente. Ele é rei, ele é um guerreiro, tem um exército com ele. Por que ele não vai? Porque ele tem por prática, primeiro tem que colocar o Senhor diante. Não tome decisão, olha, principalmente agora no tempo do fim, não dê um passo sem perguntar para ele. Não dê um passo sem buscar o Altíssimo. Não dê um passo sem buscar a revelação do Espírito Santo na tua vida. Não dê um passo, corre o risco de errar feio, profundamente. E Davi fez isso. Então ele consultou: devo atacar os filisteus? Alguém diria: mas ele é rei, ele é soldado, ele está armado, agora tem um exército com ele, por que não ataca? Porque ele vai perguntar primeiro. Lembra no Salmo? Eu ponho ele diante de mim, primeiro ele que vai dizer o que devo ou não fazer, não sou eu, não é minha condição. Aí ele vai, aí no verso 11, em seguida Davi partiu com os seus soldados e chegaram a Baal Perazim, ou seja, onde Davi o derrotou e exclamou, olha a exclamação de Davi: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição, e por esse motivo deram àquela região o nome de Senhor que rompe os obstáculos. Por quê? Embora ele venceu, ele acredita a vitória para aquele que o respalda. Olha, ele não diz eu dizimei, não, ele mandou, fui lá, eu venci, não. Ele buscou, ele disse: vai, eu entrego na tua mão. Na mão de quem que entregou? Na de Davi. Então quem que matou? Foi Davi com seu exército. Aí na hora do crédito ele fala assim: Deus dizimou os meus inimigos. Ele lança o crédito imediatamente para quem o chamou. Quando nós temos uma vitória, além de colocá-lo na frente quando nós vamos, na hora da vitória temos que acreditar a ele toda a glória pela vitória conquistada. E Davi era prático. Então, se eu quero ser um vencedor, e eu quero ser alguém que é definido como um vencedor, o que me define como um vencedor é colocá-lo sempre antes de mim. E interessante que na mesma passagem, na mesma situação, os filisteus foram derrotados, morreu metade desses homens, eles saíram correndo, Davi derrotou aqueles inimigos, mas ele acredita tudo para o Altíssimo que derrubou o inimigo. Por isso que ele diz: Deus dizimou os meus inimigos. E aí, o inimigo vai e se prepara e quer voltar. Aí no verso 13 diz assim, no mesmo Crônicas, o inimigo volta, ele quer insistir. E ele diz assim: os filisteus voltaram a atacar o vale. Está vendo? É insistente. Volta a atacar o vale. Novamente Davi busca e consulta a Deus, que lhe responde: agora pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os defronte às amoreiras. Verso 15: assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti. Aonde? Adiante de ti, para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Iavé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Eles armaram de novo e voltaram. Analisa comigo matematicamente, estrategicamente, como um exército. Tem 10 mil homens desse lado, 10 mil homens ali. Dois exércitos se juntam, aí ele derrota 5 mil, a metade sai correndo, se arma como pode, cansado, derrotado, meio humilhado, depois eles voltam. Vamos falar a verdade. Naturalmente, o que ele diria? Nós já vencemos. Quando eram 10 mil, imagina agora que é metade. Vamos para cima, vamos consumar a obra. Ele foi consultar de novo.
Ele foi fazer a consulta novamente. Novamente, verso 14, Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu. Toda vez que eu busco, ele responde. Que lhe respondeu: agora, pois, tu não atacarás pela frente. Veja, o inimigo é repetitivo, diga, metódico. Satanás é metódico, ele não é criador, ele é criatura, ele é metódico nos seus ataques, mas o nosso Pai, ele é totalmente estrategista e renovador nas suas estratégias de defesa e de ataque. Ele nunca é do mesmo jeito. Da primeira vez ele diz: vai de frente que eu vou entregar na tua mão. Aí vem o povo menor, já derrotado, e vem um exército de novo. Aí ele fala: posso ir? Não, agora você não vai, agora papai que vai. Aí ele diz: você fica ali, quando você viu um estrondo nas amoreiras, sou eu que estou indo. Então você percebeu que a estratégia mudou, embora o inimigo é o mesmo. Então não tente combater o inimigo, o mesmo inimigo, com a mesma estratégia. Com aquele que nós temos, que se renova a cada manhã, ele renova em tudo. Eu não posso ficar lutando hoje com armas antigas. Então, para cada nível de ataque, eu tenho um novo escape vindo do alto. Isso vai me definindo. Qual que é o detalhe? Eu preciso pô-lo na frente, senão eu vou querer batalhar hoje e querer resolver hoje o problema do jeito que eu resolvi no passado, não vai dar certo. Mas é o mesmo inimigo, pois é, mas o nosso Pai também é o mesmo, e é o mesmo que não muda, e por não mudar ele se renova. Interessante, né? Ele não muda, mas se renova. Ele não muda, mas se movimenta. Ele não muda, mas nos dá novas estratégias, e ele está dando novas estratégias essa noite para você. Lutas antigas que talvez você tenha, lutas, batalhas que se arrastam durante tanto tempo, ele vem e traz uma renovação de estratégia para a tua vida. Como que ele faz isso? Nos renovando no entendimento do que devo fazer. Ele renovou o entendimento de Davi do que ele deveria fazer, e isso estava definindo Davi como um vencedor. Então o que me define como um vencedor? É o mesmo que definia Davi, é saber quem é antes de mim. Então ele punha sempre o Senhor diante. Então a partir de hoje, se você não fazia isso, comece a fazer. Amanheceu, abriu o olho, antes de pôr o pé no chão na cama, antes de descer da cama, de pôr o pé no chão, já fala: pai, esse dia é todo teu, embora tu me deste, porque eu acordei, estou aqui, então me diz, o que tu queres que eu faça? Me dá graça, me dá um ouvido aberto para ouvir a tua voz, o que devo fazer, por que caminho devo seguir hoje? Eu faço sempre essa rota, é essa, eu posso ir por aqui, eu tenho algo a fazer, mas o que o Senhor me respalda que seja feito? Pode ser que Ele diga vá, e pode ser que fala não vá, deixa que eu vou primeiro, fica aí, quando você vai ouvir um estrondo, é eu passando, depois você vai. Então eu não sei, eu preciso buscá-lo, sendo buscá-lo eu não vou saber, se eu não buscá-lo não saberei. Mas isso define um vencedor, ter a postura de saber que ele tem que ir à frente. Segundo ponto, que Davi é tornado como um vencedor: nunca quebrar princípio de autoridade. Davi, ele nunca quebrou esse princípio, ele não quebrava esse princípio, ele se quebrou em algumas áreas, em algumas situações, mas ele se retratou, porque o pecado que ele cometeu de adultério foi uma vez na vida. O pecado está no homem, o problema é a repetição do mesmo. Ele só pecava uma vez, pecou uma vez, se arrependia, dava a volta e não fazia de novo. Não tem outro adultério de Davi, teve só um. Então ele tinha suas faltas, mas ele nunca quebrava, olha, não quebrar o princípio de autoridade. Davi, ele não quebrava de forma alguma. O princípio de autoridade teríamos que ter algumas horas para falar sobre ele. Ele é um estudo um pouco amargo, porque mexe com o nosso ego, ele nos confronta. A gente quer justificar um monte de coisa por causa desse princípio, mas o nosso Criador não vai mudar princípio por causa do meu ego. O princípio é assim. E Davi, ele nunca quebrou o princípio de autoridade. Aí em 1 Samuel 17:20, olha que interessante. Davi levantou. Qual foi a ordem do pai? O pai fala: pega aí 10 pães, leva para os seus irmãos, pega 10 queijos, leva para o comandante, e traz notícia para mim de como estão os teus irmãos, como que eles estão, e vai. No verso 20, olha o que Davi faz. Davi levantou antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu. Agora tem uma vírgula aí, diz assim, tudo conforme seu pai havia orientado. Ele não questionou em nada, tudo conforme o seu pai havia orientado. Chegou ao acampamento,
exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Você percebe, Davi ele sai, ele recebe uma direção do pai de Jessé, o seu pai, Jessé, dá ordem para Davi. Davi deixa o rebanho das ovelhas, que provavelmente ele gostava muito, ele cuidava com carinho, com amor daquelas ovelhas, lutava com o urso, com o leão, ele protegia, ele sabia que ele cuidava, ninguém ia cuidar melhor do que ele tinha todo o seu cuidado, o seu zelo, ali ele compunha salmos, então ele está lá, o pai desloca ele de lá e fala, você vai fazer isso. E aí, imediatamente diz aqui que Davi ele levantou antes do romper da aurora, antes do amanhecer, ele fala, não, o pai falou, tem que fazer já. Então ele nunca teve problema de obedecer à autoridade do pai, como responsável que ele era, ele deixou alguém cuidando, alguém de confiança dele para poder obedecer. Ele pôs alguém no lugar para que ele pudesse obedecer à ordem do pai, e tudo conforme o pai havia ordenado, ele vai fazer. Isso é o que? É princípio de autoridade. Ele não questionou o pai, ele não fez nada, ele simplesmente fez o que o pai falou. Ele fez o que o pai falou, mas não para nisso. Tem mais um detalhe, Jessé é o que dele? Pai o que? Biológico. Jessé é pai de Davi, e ele obedece o pai e ele vai. Chegando lá, se depara com o filisteu, ele vai ver todo o exército sendo humilhado, aquela coisa toda, depois você lê a história. E ele fica inconformado, fala, quem é esse gigante, esse incircunciso aí, cara que não tem aliança, afrontando o exército de Deus vivo, eu posso derrubar. Aí o rei Saul fala para ele, mas você, como que você vai fazer? Olha o teu tamanho, põe a armadura nele, e faz, muitas coisas vão acontecer ali. Mas Davi, no verso 37, diz assim, 1 Samuel 17:37, e Davi disse mais. Ele está falando aqui, não é com o pai, ele já está lá. E está todo mundo com medo dele. É um menino, vai morrer lá. E Davi disse mais, aqui ele diz para Saul, para o rei, e Yahvé me livrou das garras do leão, do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, e que Yahvé esteja contigo. O que Saul falou para ele? Vai, e que Yahvé esteja contigo. E ele fala para Saul, eu já lutei com o leão, porque leão come ovelha. Falou, eu já protegi o rebanho. Eu já lutei com o urso. O urso é assim, em batalha espiritual é assim. Ataque do leão é quando ataca o rebanho. Então eu, como um pastor, eu vejo que a igreja está sendo atacada, eu estou bem, minha família está bem, estamos bem, mas alguém da igreja não está bem, eu tenho que orar, eu tenho que entrar em batalha espiritual no sentido de orar, porque aí é um ataque que nós entendemos e chamamos de ataque do leão. Ataque do leão ataca o rebanho, ataque de leão ataca teus filhos. O ataque do leão vai atacar tua família, teus filhos. Você aparentemente está bem, mas os filhos estão sendo atacados, esse ataque do leão. Porque o ataque não era para Davi, era para a ovelha. Leão come ovelha. Leão ele vai comer ovelha. Leão ele ataca os filhos, ele vai comer os filhos, vai devorar os filhos. Então é onde a autoridade levanta em oração, na chamada batalha, começa a dar voz de comando e arranca a ovelha da boca do leão. É isso que Davi fazia, é um ataque para o rebanho. O urso, porém, não tem nada a ver, ele não vai comer ovelha. O urso ataca o próprio Davi. O ataque do urso é quando o ataque é para você. Aparentemente está tudo bem, mas você está muito mal. Você está sendo atacado na mente, atacado na saúde. É um ataque para você. Isso é ataque do urso. Davi derrubou o leão, derrubou o urso. Então o ataque do leão é para o rebanho, aqueles que te rodeiam, aqueles que você ministra sobre. O ataque do urso é quando o ataque é para você. Para você. Eu ensinei isso em batalha espiritual em 2011. Quando o ataque vem para você. Agora o gigante já representa um ataque para toda uma nação. E ele fala, do jeito que eu derrubei o leão, derrubei o urso, eu vou acabar com esse filisteu do mesmo jeito. Porque a questão não era Davi. Ele sabia que ele tinha aliança, por isso ele chama aquele homem de incircunciso, alguém que não tem aliança. Ele está dizendo, eu tenho aliança. Então do mesmo jeito que derrubei um, vou derrubar o outro. Ele tinha aliança, então ele vai fazer exatamente isso. E ele está debaixo do que aqui? De autoridade. Ele foi debaixo do comando do pai biológico, que é Jessé. Será que Jessé tinha defeito? Ser humano.
ser humano. Aí ele recebe aqui o vai, ele é liberado por Saul. Será que Saul tinha defeito? Muito. E como? Mas era rei. A autoridade liberou Davi. Então, a gente já ouviu muito dessas coisas, já ministrei isso aqui já algumas vezes. O princípio de autoridade é um pacote que dentro dele está o princípio da honra. Tudo dentro do princípio da autoridade está. O princípio da autoridade está dentro dele. O princípio da honra, o princípio de submissão. Tudo está dentro desse pacote. Toda pessoa que é insubmissa à autoridade, os seus filhos, o seu povo vai ser insubmisso a ele. É natural. Isso é muito natural. Porque não é algo que a psicologia vai tentar explicar. Não, tem nada. É princípio. É um princípio irrevogável. É um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Se eu sou submisso aos meus pais, que agora não estão mais entre nós, mas eu sempre fui. Eu nunca respondi uma palavra para o meu pai e para minha mãe, nunca. Eles eram pessoas simples, meu pai era um homem simples. E eu sempre fui dado a estudo. Mas eu nunca retoquei, nunca fiquei ensinando nada para o meu pai. Eu ouvia tudo, eu ficava de boa. É meu pai. Nunca. Aí com o meu pastor, no caso, já falei, faz 30 anos, nunca, ninguém, eu desafio qualquer pessoa, daqui ou fora daqui, falar que me viu falando mal do meu pastor. Nunca. Mas ele tinha defeito, sim, como eu e todos, mas é meu pastor. Não é o que está dentro dele ou quem ele é o que carrega no ombro. Então, esse princípio de autoridade cumprido chama-se princípio também de honra. Então, quando eu honro minha autoridade, que ele pôs de presente para mim, os seus pais são presentes para vocês. Por isso que manda honrar os pais, é princípio de autoridade. Tem que honrar os pais. Só que se os pais também são insubmissos, os filhos nunca obedecerão. Também vai ter problema com rebeldia. Às vezes, até hoje, agora menos, mas antes as pessoas chegavam para mim e para a pastora, pessoas às vezes de outra cidade, ou que está aqui pela cidade, falava assim, pastor, eu estou buscando uma igreja, eu quero ir para um lugar. Eu falava assim, você precisa estar em um lugar, mas veja bem, você é livre para escolher em que lugar. E como que eu faço? Aí eu ensinava e ensino sempre. Falo, quando você vai para um lugar, pergunta para o teu pastor quem é o pastor dele. Se ele falar que o pastor dele é Jesus Cristo, você não fica lá. Porque isso aí não cola, isso é palavra de pessoas insubmissas. Ele não quer se submeter a um outro pastor. Então ele quer dizer assim, não, quem manda em mim é Cristo. Não fica, você vai sofrer. Pergunta quem é o pastor do teu pastor. E vai levando, e vai caminhando. Quanto mais informação você tem de princípio de autoridade, melhor é para você. Melhor é para você. E tem muitos pastores que foram diluídos, foram destruídos, justamente por quebrar princípio de autoridade. Aí reclama que a igreja não consegue obedecer, não consegue ter um amor de submissão, não consegue caminhar em unidade. Sempre vai ter pelo meio, mas ele não consegue, é diluído. O ministério simplesmente acaba em nada, é destruído, mas aí você vai ver, ele é insubmisso, ele não se dobra a ninguém. E como eu já falei hoje, ele não abençoa ninguém que não use outro alguém. Ele fez isso de propósito, eu tenho que depender de alguém. Quando eu fui fazer batalha espiritual, eu liguei para o bispo na época. Eu falei, está tudo pronto, a apostila está tudo pronto. Eu animado, ele falou, não faz agora não. Aí eu não fiz. Depois passou um tempo e falou, agora é para fazer. Aí eu fiz. Eu vou discutir? Nunca. Sempre quando eu ia pregar lá, eu ministrava algumas coisas. Uma vez eu tive uma revelação, aqui o povo estava careca de saber. Mas aí eu fui falar com ele, ele falou, não ministre isso aqui. O povo aqui não está pronto para ouvir isso agora. Eu dei uma murchada, assim, eu queria ministrar, eu sabia que ia fazer bem, mas no momento eu creio que ia fazer mais bem para mim. Aí ele falou, não faça, aí eu não ministrei. Passou uns 2 anos, ele falou, lembra daquilo? Eu quero que você ministre isso agora. Eu fiz manto paternidade lá, e no meio eu embuti, coloquei dentro algumas ministrações profundas, e foi um desbloqueio, foi tremendo. Então, o nosso ego, dentro do princípio de autoridade, ele é massacrado, ele é moído, e ninguém quer. Então, só que se eu não cumprir o princípio de autoridade e quebrá-lo, esse princípio me quebra. E eu não consigo ir à frente. Eu não consigo caminhar. Não consigo caminhar. Agora, se eu for fiel, muitos vão tentar quebrar, mas acaba sendo quebrado, e a gente prossegue a vida, e a vida anda e segue.
e todos que são insubmissos vão se quebrando. Por quê? Porque é princípio. É um princípio. Quais as vantagens de quem cumpre o princípio de autoridade? Vou te dar só duas, é suficiente. Primeiro, quem anda debaixo do princípio de autoridade carrega a bênção de filho. Porque todo aquele que anda debaixo de princípio de autoridade, ele carrega a bênção de filho. Sabe aquela bênção que é propícia para o filho, aquele que é filho? Só o filho tem? Pois é. Quem está debaixo de obediência aos pais, ele carrega nele uma bênção chamada bênção de filho, que só filho é que tem. Por quê? Porque é o que estava com Davi. Debaixo do princípio de autoridade, ele está sendo enviado como um filho. Ele é enviado como um filho. Segunda, quem anda debaixo de princípio de autoridade descobre o seu propósito. Não fica igual barata tonta para lá e para cá. Davi estava debaixo de princípio de autoridade. Quando ele chegou lá, ele descobriu o propósito. Qual? Ser rei em Israel, de pastor a rei. Quando? Porque ele foi debaixo de obediência. Ele obedeceu. Conforme ele obedeceu o comando de Jessé, ele obedeceu a palavra do rei, e ele dá de encontro com o seu propósito. Dá de encontro. E dentro do princípio da autoridade está a honra, a submissão, que parece ruim, mas tem resultados muito bons. Ele deu de encontro com o seu propósito. Viu lá Golias, você sabe da história, foi ser rei em Israel. Até hoje, ele é o rei mais respeitado em Israel pelo povo judeu. Ele é muito respeitado. Davi é falado até hoje. Cristo tinha que vir da descendência de Davi. Então Davi não é qualquer coisa. Davi foi um homem que andou debaixo de princípios. Ele cumpriu e deu de encontro com tudo isso. Ele ia debaixo de bênção. Ele ia como um filho. Mas e se não for? Ele vai como um bastardo. Não dá nada certo, dá tudo errado. Porque não tem a bênção dos pais. Não tem a bênção das lideranças sobre ele, porque as lideranças são favores, é graça que ele nos dá para nos ajudar a caminhar. Mas quando prefere ser independente, cai num perigo chamado rebeldia. O que é rebelde? Rebelde é o ser, é a pessoa. Rebeldia é o ato do rebelde. E quando ele fala para mais alguém, arrebanha, isso é rebelião. E o que é rebelião? Governo paralelo. Rebelião é governo paralelo, não consegue ser submisso ao A, mas aí eu sou dono do meu nariz e eu vou me rebelar, porque eu sou rebelde, eu não me submeto, eu sou livre, de fato. Aí eu começo aqui, vou colando e vou arrebanhando pessoas. Isso é princípio de rebelião, porque eu estou criando um governo paralelo. Eu faço do meu jeito, não do jeito que a minha liderança quer. Eu não faço do jeito que meu pai e minha mãe quer. Eu não faço do jeito que meu patrão quer. Tudo isso está dentro de um estudo muito mais profundo sobre o princípio de autoridade, que eu não vou falar agora, senão você vai ficar triste, porque o princípio de autoridade ele é confrontativo, irmãos, mas nada é mais abençoador que ele. Mas Davi, para ser um vencedor, como ele era, para defini-lo assim, ele sabia quem era antes dele. Então Davi ele tinha essa propriedade, saber quem é antes de mim. Segundo, nunca quebrar o princípio de autoridade, nunca quebre. E terceiro, escolher muito bem o que devo carregar em minhas mãos. Se você souber quem põe antes de você, se você nunca quebrar o princípio de autoridade, honrando quem é quem, cada um no seu lugar, e você escolher muito bem o que deve carregar em suas mãos, você pode ser definido tranquilamente como um vencedor. Por quê? Você lembra que Davi ele vai lutar com Golias? Ele entra e vai lutar com o gigante Golias. Aí Saul coloca a armadura nele, aí é pesado para ele. Ele era um menino, ele não conseguia andar com aquilo, e ele fala para o rei. Tem alguns princípios espirituais no meio, porque na verdade quem tinha que lutar era Saul. Quando ele veste a capa, a roupa de Saul, a unção pula para ele. A unção de Saul vem justamente para Davi, porque ele vestiu. Fala nisso, cuidado com roupas de quem você veste. Lembrei disso agora. Porque Davi ele veste a armadura de Saul, porque o rei Saul fala, então veste isso aqui, pega essa espada, coloca essa armadura, esse escudo. Aí ele fala, não está cabendo, está pesado, não estou conseguindo me mexer. Ele era um pastor, ele não era soldado. E ficou pesado para ele, ele falou, não estou conseguindo andar, rei, não está dando certo, mas deixa que eu vou na força do Senhor. E ele tira, mas quando tira, a unção fica.
No livro de Judas fala assim: você não deve vestir nem a roupa manchada pela carne de uma pessoa sem aliança. Então tem que tomar muito cuidado para quem você dá suas roupas e de quem você as veste. Amém? É só um conselho que me veio agora justamente por causa de Saul. Muito cuidado, você não sabe quem a vestiu. Eu servi as trevas. Quem não sabe, está sabendo. E quem já sabe, está ouvindo de novo. E lá, muitas das obras de feitiço, de macumbaria, de coisas de ocultismo, eram feitas com roupas. Então, cuidado. Não fica vestindo roupa de qualquer pessoa. Amém? Deixa eu voltar. Então, Saul dá esses conselhos para ele, e aí ele não consegue. O que ele faz? Veja aqui no verso 40, de 1 Samuel 17 mesmo. Ó. Diz assim o texto, ó. Em seguida, Davi tomou, aonde que tomou? Na mão. O que vem na mão dele? Cajado. E escolheu do riacho 5 pedras, bem lisas, e as colocou no seu bornal de pastor, na sua sacolinha, seu bornal de pastor. Isto é, uma espécie de sacola, um bornalzinho. Eu já tive o meu, com estilingue e tudo, não era proibido, podia ter. E pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Daqui para frente vai acontecer toda a sua vitória, vai derrubar o gigante, a pedra vai. Mas olha o detalhe: escolher muito bem o que devo carregar em minhas mãos. Davi tinha nas mãos, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas na hora vaga, a sua harpa. E ele fazia louvores, cantava louvores, compunha louvores, salmos, lá no pasto. Ele tinha a harpa, tinha um cajado na sua mão. Mas agora ele vai até o riacho e com as suas mãos ele pega 5 pedras do riacho, porque ele vai ter que lutar com o gigante filisteu, Golias. E ele pega 5 pedras, coloca ali na sua sacolinha, no seu embornalzinho, põe lá e vai para o riacho. Vai no riacho, pega e vai para o campo de batalha. E olha o detalhe: quando o pai manda ele ir para lá, ele também leva pão nas mãos para os irmãos. Ele também ele leva nas mãos pão para os irmãos, ele leva nas mãos queijo. Ele leva 10 pães para os irmãos, ele leva 10 queijos para o comandante, e ele vai levar agora 5 pedras para o filisteu. O que a gente entende e aprende aqui? Que o que eu levo nas mãos define a minha posição de vencedor. Para os irmãos ele leva pão, para o gigante ele leva pedras. E muitos de nós, às vezes invertem, dá pedradas nos irmãos e dá pão para o inimigo. Faz o oposto. Para os irmãos é pão que se leva. E ele sabia muito bem definir o que ele tinha nas mãos, isso garantia a sua vitória, a sua posição de um vencedor. Ele levando pão para os seus irmãos. E por que leva queijo para o comandante? O comandante era comandante de quem? Era comandante dos irmãos. Havia um exército provavelmente de 1000, e havia um comandante. O pai fala sabiamente para ele, fala: leva 10 pães para os seus irmãos, e leva 10 queijos para o comandante, e traz para mim notícia dos teus irmãos, que eles estão bem. Por que o pão para os irmãos? Porque o pão, realmente pão é para os filhos. Cristo vai falar isso lá na frente, o pão é para os filhos. Pão é a palavra, pão é a palavra. Leva o pão para os filhos. Mas aí ele fala: leva o queijo para o comandante. Por quê? O comandante é aquele que está cuidando dos filhos de Jessé. Leva um queijo, honra ele, agrada a ele, porque é ele que cuida dos filhos. As pessoas que cuidam dos seus filhos, você tem dado queijo para ele? Você sabia? Você não sabe, eu vou falar, talvez você vai ficar meio dolorido, mas fique em paz, fique em paz. Nós não temos salinha mais aqui, porque nós não cuidamos dos filhos. Por quê? Não agora, hoje não temos mais esse problema, aleluia. Mas você vai cuidar dos filhos, em vez de você levar queijo, você leva pedrada. Porque não conseguem conceber a ideia de outro exortando o filho, ajustando o filho, porque também está protegendo o filho. E nós tínhamos problemas não com os filhos, mas tínhamos problemas com os pais. Em vez de nos dar queijo, nos davam pedrada. Falavam: ok, cada um cuida do seu filho, vamos ser Bíblia.
A Bíblia diz: cada um cuida do seu filho, porque dará conta a ele, a Deus, de cada um para Deus. Mas o comandante está cuidando dos filhos. Filhos não aguentam ouvir verdade, vai chorar com os pais vai e reclama com o pastor e massacra, dá pedrada, sai da igreja, xinga. Para, cada um cuida do seu. E lá na ponta vai dar conta. Na ponta vai dar conta para quem te chamou. Então, ele está fazendo isso. Quando ele leva o queijo para o comandante não é pai, mas está cuidando dos filhos de Jessé. Jessé fala: leva queijinho para o comandante e pergunta. Quer ver? Deixa eu ler o texto, para você entender o que eu estou falando, é Bíblia. Inclemente Jessé disse a Davi, seu filho: leva para os teus irmãos uma arroba de trigo torrado e esses 10 pães, e vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Agora, esses 10 pedaços de queijo, oferece-o ao comandante da unidade deles quem? Dos seus irmãos, porque leva lá, e indagará, você leva, agrada, e aí pergunta sobre a saúde dos teus irmãos. Você está entendendo? Ele falou: agrada, porque o comandante cuida deles. Eu lembro, quando criança, meus pais querendo que eu não queria, mas meus pais mandando comprar um presentinho para levar para a professora, sem eles saber de nada, eles estavam dando um queijinho. Dar queijo é cuidar, honrar daqueles que cuidam dos seus filhos, porque estão cuidando, eles estavam num campo de batalha. Ele fala: então você dá pão para os irmãos, dá queijo para o comandante, mas para o gigante ele tinha pedras. Então aquilo que eu tenho nas mãos me define como um vencedor. Então eu preciso saber muito bem o que eu ponho nas mãos, o cajado de autoridade. Eu preciso saber a hora que eu preciso pegar pedras. E um detalhe: ele pegou 5 pedras, mas era um Golias. Detalhe, não era só um Golias. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui, obviamente, mas os filisteus eram divididos em 5 companhias. Escol, Ascalon, eu não vou lembrar, são 5 companhias. Cada companhia tinha um gigante. Golias era um. Davi, olha um detalhe de um vencedor. Quando Davi vai lutar com Golias, ele desce ao riacho e pega 5. Mas ele não pegou 5 pensando assim: se falhar uma eu dou outra pedrada. Não, ele sabia que haviam 5 gigantes, e ele pega 5, porque sabiam que eram 5 departamentos dos filisteus. Eram 5 divisões filisteias, 5. E cada divisão filisteia tinha um gigante. Aí se você for para o capítulo 22, 23, você vai ver cada um deles sendo mortos. Aí Davi vai treinar os seus homens vão matar os gigantes. Os seus filhos vão matar gigantes. Mas ele pega 5 pedras. Uma, ele derruba Golias, corta a cabeça, todo mundo correu. Mas ele sabia que tinha mais 4 para derrubar. Então Davi, ele era visionário. Ele tinha uma visão aberta, ele sabia que tinha mais gigantes. Então ele foi preparado. Ele falou: pode levantar os 5, vai tombar um por um, porque eu vou na força do meu Deus. E ele foi. Só que quando derrubou o primeiro, todo mundo correu. E Davi agora tem 4 pedras sobrando. E se você ler a história, como eu disse, do capítulo 22, 23, aí você vai vendo eles sendo derrubados. Os outros gigantes são derrubados pelo exército de Davi. Davi treina seus homens, e os 4 gigantes vão cair. Os 4 gigantes depois de Golias. Então ele mata o primeiro e os filhos matam o resto. Ou seja, se eu fizer tudo bem feito, meus filhos também são matadores de gigante. Meus filhos também são tombadores de inimigo. O filisteu não tem parte contra a tua família. Ele não vai prevalecer contra a tua casa. Ele não vai prevalecer contra a tua família. Por quê? Porque nós fomos levantados para pegar essas pedras. Cristo lá no futuro, lá na frente, ele também vai pegar pães no deserto e vai multiplicar. Lembra? Cristo pega pães e multiplica para quem? Para os filhos. Então quando se fala de pão, se fala de filhos. Quando se fala de pedras, se fala do inimigo. Então ele vai usar essas pedras para derrubar o inimigo. Só para você lembrar, pedra representa também Cristo. Eu derrubo os inimigos com a rocha, porque eu estou firme na rocha. Estou em Cristo, nenhum deles vai prevalecer. Nenhum deles vai se manter de pé. Olhando para Davi, ele era muito pequenininho, mas dentro dele havia uma aliança com aquele que era grande e que é grande. Então não se iluda, quem olhava para Davi, ele era pequeno por fora, mas gigante por dentro. Quem olhava para Golias era um gigante por fora, mas ele era um minúsculo por dentro. Vida espiritual.
Não fique intimidado pelo tamanho do inimigo. Aquele que te chamou é muito maior. Aquele que te chamou tem aliança com você que parece que é menor. Mas mesmo sendo menor, você pode derrubar os maiores que aparecem por aí. Porque o inimigo, ele não é definido pelo tamanho externo, mas pela sua falta de aliança, coisa que eu e você temos. Então nós somos vitoriosos justamente por essa aliança, porque temos aliança com um que é maior do que todos. Então nenhum Golias vai permanecer diante de você, como nenhum gigante permaneceu na frente de Davi. Caiu Golias e caiu os outros 4. Todos caíram, todos tombaram. Os filisteus foram subjugados. Você viu, eu li ainda hoje uma outra derrota dos filisteus. Ele vivia derrotando, ele vivia devorando os filisteus. Ninguém vencia Davi. Um simples pastor, mas que por cumprir esses princípios de colocar o Senhor à frente, o princípio de autoridade que ele sempre manteve. Saul queria matá-lo. 2 vezes ele teve chance de matar Saul. Saul estava aliviando o ventre, defecando numa caverna. Ele tinha tudo para matar Saul, que queria matá-lo. Ele pega e sai correndo e vai embora. Os homens vêm e falam para ele: mas Davi estava com a faca, o queijo, era só matar, o rei quer te matar. Falou: ai de mim, colocar a mão no ungido do Senhor. Porque embora caído que Saul estava, Saul era autoridade. Então Davi, ele sabia o que era princípio de autoridade. Se você não sabe, procura saber rápido. Não procure saber, procure praticar o mais rápido possível, que a tua vida vira da água para o vinho. Da água para o vinho. Eu tive muitas experiências com relação a isso. Mas muitas, eu nem vou começar, porque é muita experiência assim com relação a isso. Princípio de autoridade. Eu nunca quis fazer governo paralelo, eu nunca fiz nada disso. E aí eu estou de pé até hoje. Vou caminhando. São poucos? Não ligo, porque esse pouco é um exército selecionado. É um exército selecionado, você foi selecionado pelo dedo do Criador. Você sabia quem era o exército de Davi? 400 homens malfeitores, desterrados, abandonados, ninguém cria neles, mas era o exército de Davi. Davi transformou homens, guerreiros, vitoriosos. Os gaditas também eram soldados de Davi. Então, temos um grande exército, não é pelo número, mas pela aliança que tem com o nosso rei. Pela aliança que eu e você temos com o nosso rei. Hoje, nenhum Golias vai ficar de pé contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra teus negócios, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, contra os teus projetos. Os projetos de Davi iam à frente. Por quê? Porque na frente ele colocava o Senhor. Sonhe, faça projeto, mas coloque ele na frente. Faz igual Davi, pega a aula com ele. Fala: Senhor, eu estou querendo fazer isso, posso? Vocês lembram da história do ar-condicionado aqui? Eu não tinha uma arruela, não tinha um centavo no caixa na igreja. Na igreja aqui é assim: o que entra vai saindo, a gente vai mantendo. Se hoje você for raptado, o anticristo não desfruta praticamente de nada. Usou tudo em nosso favor. Aí surgiu a oportunidade do ar. Aí o Jonathan ligou: ó, assim, o ar ficava uns 18 mil, esse ficava por 6. Eu falei: pois é, pode ficar por R$60, vou ter agora. Tem. Aí eu fui orar, falei com a pastora, conversei com ela, tinha que ter decisão rápida. Eu falei: será que é do Senhor isso? Será que não vai dar um passo em falso, vai deixar a gente em maus lençóis aí, deixar a gente enrolado? E vai, buscamos o Senhor, e liga para ele, fala: ó, segura. No que eu falei segura, no dia seguinte estava na mão dele. Não estava na mão porque não foi buscar, já estava pago. Deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente planejou pagar num X tempo, pagou muito antecipado. Esse violão, eu precisava de um violão aqui para a igreja. Melhor. Os instrumentos aqui, para a glória dele, são tudo bons. Bateria é Holland, é boa, de boa marca. Teclado, o violão. Mas também, a mesma história. Falei: Senhor, mas o que faz? Será que pode? Não é um passo assim para esse momento, uma pandemia. Parece que eu ouço ele falar. Falou assim: quem é teu rei? E aí eu peguei, selecionei, levei os meninos, levei o Vinícius para ver. Pegamos o violão. Aí já faz aquele projeto, que Jesus manda fazer plano. Projetar para não ser envergonhado. Assim, está pago. Não tem dívida. Tem luta, não confunda. Não ter dívida com não ter luta. Tem luta, mas não tem conta. Está tudo ok, vai caminhando.
debaixo da graça do Altíssimo. E assim nós vamos rompendo, porque nós não conseguimos fazer nada sem perguntar para Ele se podemos. Só que quando Ele fala, vai, fecha o olho e vai. Bota o pé que o chão vai logo em seguida. Agora, se Ele falar, não vai, não tenta ir. Não tenta ir. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? O que nos define como vencedores: saber quem é antes de mim, nunca quebrar princípio de autoridade e escolher muito bem o que devo carregar em minhas mãos. Mãos essa que eu também uso para louvar, para adorar, para tocar, para comunicar com as mãos. E eu sei que se Ele deu essa palavra, você já sabe desse princípio, não é? A maneira como Ele se revela é a forma como Ele se manifesta. Como Ele está se revelando desta forma, como um vencedor, um guerreiro vencedor, como aquele que é o general da guerra, então hoje com certeza a unção que a palavra dispõe para nós é justamente essa de derrubar gigante. Então tira proveito, tira proveito dela. Quando Ele se manifesta falando que Ele é aquele que cura, então normalmente Ele vai promover cura. Ele se manifesta da forma como se apresenta. Como Ele se apresentou nesses termos, então é guerra vencida, o inimigo já era. Amém? Feche os olhos e pense num gigante que você precisa tombá-lo. Pensa em alguma situação difícil, alguma situação de afronta, alguma situação que você olha parece gigantesca. É aquilo gigante. Lembre-se, quem tem aliança com o nosso rei somos nós. E assim como Davi derrubou aquele gigante Golias e todos os demais gigantes foram tombados, hoje todos os gigantes da tua vida serão tombados. Todos, tem uma pedra certinha para cada um, todos serão tombados. Pai, estamos nós na tua presença, um culto glorioso da tua presença, onde o Senhor decide se manifestar como o general da guerra, como Jeová Sabaote, como aquele que vem para romper e para vencer, aquele que vem à frente, aquele que dá estratégia, aquele que faz o impossível aos olhos humanos. Então que nesta noite, Pai, o Senhor que vai à frente, o Senhor é aquele que avança, é o general da guerra, é o cabeça, é a ponta de lança, é o que vai à frente, que agora, nesse momento, o Senhor que é a rocha, é a pedra que dá na testa do filisteu e o derruba. O Senhor que é a espada que decepa a sua cabeça, tira o seu governo. Que nesta hora seja tirado o governo do inimigo contra a vida dos nossos irmãos. Tirado o governo do inimigo contra a vida das famílias. Tirado o governo do inimigo contra a vida dos nossos filhos e filhas. Que a tua mão de pai, a tua mão de guerreiro nesta hora possa ir à frente e tombar cada gigante. Seja posto por terra todos os gigantes que tentaram se levantar. 40 dias houve uma afronta, mas até o dia que levantou um Davi e ele disse basta. Então hoje eu sou Davi, da vez que está trazendo pão para os irmãos no campo de batalha. Hoje eu sou esse Davi que está trazendo o pão da palavra para os irmãos que estão no campo de batalha e dizer cessou a guerra, porque hoje Golias tomba, hoje o inimigo é tombado, hoje ele é decepado, hoje é posto um fim, hoje é posto um fim nessa batalha, é posto um fim. E a partir de hoje, o princípio a ser aplicado são princípios de vencedores. O que vai nos definir daqui para frente são esses princípios aplicados em nossa vida. Isso fará de nós pessoas que serão aclamadas pelas pessoas. Vão nos buscar para saber quem é o nosso Pai. Vão nos buscar para saber de quem nós somos. Vão nos buscar para saber o que devem fazer. Vão te buscar, meu irmão e minha irmã. Esteja pronto para acolher os aflitos. Esteja pronto para ser o embaixador de Cristo, esteja pronto para ser aquele como um príncipe levantado pelo rei, possa ser aquele que representa o reino e o rei do reino. Hoje, nesta noite, seja um tempo diferenciado sobre a vida dos pais, das mães, dos filhos e das filhas, porque é um tempo novo que vai chegando para cada um de nós. Estamos treinados para entrar num reino, treinados para reinar dentro de um reino. Estamos sendo moldados, treinados, sendo aperfeiçoados, adestrados pelo Espírito Santo que em nós habita.
Pai, obrigado por cada filho e cada filha. Não sei o tamanho, não sei quem são os gigantes, mas uma coisa eu sei: a terra os espera tombados, porque o Senhor é aquele que se levanta. Tu és o general da guerra, tu és aquele que dá um estrondo nas amoreiras e vai na frente. Tu és aquele que batalha as nossas guerras, porque se o Senhor não estiver conosco, como poderemos ir? Mas ao contrário, como a tua palavra está à frente, sabemos que a vitória já está liberada, manifestada, seja sobre a vida dos nossos irmãos, de perto ou de longe, possam vivenciar essa vitória, possam vivenciar e entender que a partir de hoje você é definido como um vencedor, pelos princípios que estamos aplicando. Caminho aplainado, caminho que está pronto na frente, porque o general já passou por ele. Assim seja sobre mim, seja sobre minha casa, seja sobre você e sobre a tua casa. E a partir de hoje começa, o relógio virou, a chave virou, o ciclo virou, um tempo novo vem. É um tempo sem Golias, é um tempo onde Golias não apita mais, é um período de tempo onde o rei reina, é um tempo onde o rei determina, é um tempo onde seus filhos se regozijam. Tem boa notícia para Jessé, tem boa notícia para os pais. Há um momento, é boa notícia para os pais: teus filhos estão guardados, teus filhos estão amparados, teus filhos estão protegidos. Assim foi a notícia que Davi leva para Jessé, seu pai, e fala: pai, o gigante já tombou e os nossos irmãos estão todo mundo bem alimentado com pão, e o exército é vencedor e é uma grande festa. Assim seja sobre mim, sobre você e tua família, teus filhos, nossos filhos guardados, protegidos, amparados, totalmente liberados debaixo da bênção do Altíssimo. Assim seja, em nome de Cristo, para a glória de Cristo e para a alegria dos reis dessa terra, dos embaixadores dessa terra, dos príncipes e princesas dessa terra. Assim seja, amém e amém. Amém. Dê um aplauso a ele, aleluia! Louvado seja o teu nome, aleluia, aleluia. Você vai ver os efeitos disso nesses dias. A palavra precisa ser... Só um minuto, sim, um minutinho. Biblicamente falando, isso aqui não tem nada a ver, é apenas para você entender. Tinha animais que não podiam ser comidos, só podia comer animais ruminantes. O que é animal ruminante? Por exemplo, o boi. O boi, ele come capim, come capim, come capim. Tem lá um monte de estômago, tem 1 milhão de estômago lá, e quando chega a noite ele rumina. Esse capim volta e ele torna a mastigar de novo esse capim. Vamos esse capim. A esses animais, a palavra falava assim: pode comer, pois não come costela. Esses animais você pode comer. São animais ruminantes. Por quê? Ele está dizendo assim: porque esse animal ruminante representa o que vocês devem fazer com a palavra. Vocês estão ouvindo uma palavra agora, nesse domingo aqui agora, precisa ir para casa e ficar a semana inteira ruminando. Volta, mastiga de novo, lê mais, estuda de novo. O Espírito Santo vai falar mais coisas grandiosas, revelações particulares para cada um. Ele vai falando, vai ruminando, ruminando, ruminando. Traz de volta a sua boca e você pode ser triplamente abençoado, porque tem mais coisas a serem liberadas para cada um. Só rumina a palavra. Não esquece a palavra. Não esquece o que é ministrado num determinado dia, porque durante a semana fica valendo a mesma unção, até que a próxima seja liberada. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você de casa seja ricamente abençoado, prosperado, que você desfrute, que essa palavra manifesta, ela seja liberada sobre ti, sobre tua família, e você viva isso intensamente. Ao nosso irmão Black, toda a família aí sejam ricamente abençoados. Essa palavra também é para vocês, de perto, de longe, e todos sejam agraciados com ela. Amém? Que o Senhor os abençoe, os ilumine, e pode abraçar quem você puder. Amém? Que o Senhor os abençoe e a glória de Cristo brilhe no teu rosto.